Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor William Tamashiro, professor de matemática. Gostaria apenas de lembrá-los que no nosso site nemex-matematica.com.br você pode encontrar, além dos vídeos de aula, listas de exercícios, textos das teorias e dicas para o Enem e para os principais vestibulares do país. Bem, na aula de hoje nós vamos trabalhar com dois teoremas muito importantes da geometria, que são o teorema dos senos e o teorema dos cossenos. Então vamos começar? Bem, então nessa aula nós vamos analisar o teorema dos senos e o teorema dos cossenos. Pessoal, para que eles servem? Eles servem para a mesma coisa. Eles servem para, então vamos colocar aqui objetivos. Determinar a medida de lados ou de ângulos dos triângulos. Então, tanto o teorema dos senos quanto o teorema dos cossenos, eles servem para a mesma coisa, determinar ou medida de lado ou medida de um ângulo interno de um triângulo. Bem, mas você deve estar se perguntando, se eu posso utilizar em qualquer tipo de triângulo, por que eu não uso sempre o teorema dos senos ou o teorema dos cossenos? Porque a limitação não está no uso deles, porque eu posso usar em qualquer tipo de triângulo, e sim na quantidade de informações fornecidas. Então, os exercícios podem não fornecer informações suficientes que eu consiga utilizar o teorema dos senos ou o teorema dos cossenos, tudo bem? Mas fique alerta, eu posso utilizar em qualquer tipo de triângulo, tudo bem? Bem, então vamos começar. Vamos começar pelo teorema dos senos. Teorema dos senos. O que diz o teorema dos senos? O teorema dos senos fala o seguinte: o diâmetro de uma circunferência circunscrita a um triângulo é igual à razão da medida de um lado desse triângulo e o seno do ângulo oposto a esse lado. Bem, vamos ilustrar um pouco esse teorema. Imagine que eu tenha um triângulo e uma circunferência circunscrita a ele. Vamos chamar esse triângulo de triângulo ABC. Esse triângulo ABC terá três ângulos internos, que eu vou chamar aqui de alfa, beta e gama. Essa circunferência, ela tem aqui um centro e, portanto, um raio R. Bem, então, o teorema dos senos diz que o diâmetro de uma circunferência circunscrita a um triângulo é igual à razão entre a medida de um lado e o seno do ângulo oposto a esse lado. Então nós poderemos escrever o seguinte: o diâmetro é o dobro do raio, portanto 2r é igual à razão entre a medida de um lado do triângulo, que aqui, ó, por exemplo, eu vou chamar aqui de medida A, e o seno do ângulo oposto a esse lado. Quem está oposto ao lado A? O ângulo alfa. Então aqui, ó, sobre o seno de alfa. Bem, se esse outro lado aqui tiver medida B e esse aqui outro C, eu também posso então escrever que isso aqui é igual a B sobre o seno do ângulo beta e que por sua vez serão iguais aqui a C sobre o seno do ângulo gama. Bom, mas professor, nós vamos precisar utilizar todas as partes dessa expressão nos exercícios? Na verdade, não. Qual é a dica que nós temos aqui? Bem, primeiro, nem sempre é fornecido uma circunferência numa questão. Se não for trabalhado a questão com uma circunferência, então nós não temos como utilizar essa parte do diâmetro. Então nós poderemos usar apenas essa parte do teorema. Mas claro, se eu tiver uma circunferência envolvido, e aí provavelmente teremos que utilizar essa outra parte do teorema. Então aí varia de questão
para a questão. É importante notar que eu preciso ter todos esses elementos para trabalhar com essa parte da expressão. Então, além da incógnita, eu preciso ter os lados ou os ângulos internos. E para eu trabalhar com esta outra parte da expressão, além da incógnita, eu preciso ter ou o raio, ou a medida de um lado, ou a medida do ângulo interno. Tudo bem? Agora, teorema dos cossenos. Bom, vamos supor aqui que eu tenho aqui um triângulo cujos lados medem A, B e C e os ângulos internos medem, por exemplo, aqui alfa, esse aqui beta e esse aqui gama. Bem, o que diz o teorema dos cossenos? Ele diz o seguinte, que a medida de um lado ao quadrado é igual à soma dos outros dois lados ao quadrado menos 2 vezes o produto dos outros dois lados pelo cosseno do ângulo formado por eles. Bom, vamos tentar entender o que isso quer dizer. Para isso, pessoal, eu vou utilizar aqui o que eu costumo chamar de estrutura do teorema dos cossenos, porque a gente sempre vai repetir essa estrutura para a gente entender bem como que nós vamos aplicar esse teorema nos exercícios. Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Então, ó, o teorema dos cossenos diz o seguinte, que a medida de um lado ao quadrado é igual à soma da medida dos outros dois lados ao quadrado, menos 2 vezes o produto desses dois lados pelo cosseno do ângulo formado por eles. E aí, então, pessoal, eu vou poder escrever tudo isso para as outras expressões. Nossa, professor, quer dizer que o teorema dos cossenos é composto por 3 relações? Não. E aí, pessoal, que está uma das vantagens do teorema dos cossenos. Eu vou escrever 3 vezes essas expressões, porque o teorema dos cossenos ele é muito flexível, no sentido de que eu posso aplicar essas relações para qualquer lado ou para qualquer ângulo do triângulo que eu estou trabalhando. Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Nós vamos começar preenchendo essa estrutura sempre pelas pontas, tudo bem? A começar por esse cara aqui, ó. Bem, se eu tenho aqui cosseno de alguma coisa, esse alguma coisa necessariamente deve ser um ângulo. Então vamos escolher um ângulo aqui qualquer, por exemplo, alfa. Coloco o alfa aqui. Como eu disse, vamos começar preenchendo pelas pontas. Essa ponta já foi. Agora vamos para outra. Coloquei alfa aqui. Esse cara aqui é um lado. É um lado que está oposto ao ângulo que eu coloquei aqui. Se eu coloquei alfa, o lado oposto é o A. E depois, pessoal, olha como fica muito tranquilo. Eu só preencho com os lados que sobraram. Se eu já coloquei o A aqui, quem sobrou? O B e o C. O B e o C. Tranquilo, né? Vamos aqui a mais um. E se eu colocar aqui o ângulo beta? Volto para cá com o lado oposto ao beta, no caso o B. Tirando o B, quais os lados que sobraram? A e C. A e C. E para finalizar, aqui o ângulo gama. Qual que é o lado oposto ao gama? C. Tirando o C, quais os lados que sobram? A e B. A e B. Portanto, pessoal, notem como o teorema dos cossenos ele é bem flexível nessa parte. Eu consigo aplicar para qualquer lado ou para qualquer ângulo. E, pessoal, uma pergunta que muitos alunos costumam fazer. Professor, como que eu sei que num exercício eu tenho que utilizar o teorema dos senos ou o teorema dos cossenos? Bom, não existe uma regra que diz isso. Mas, primeira coisa, com a prática dos exercícios, com o tempo você vai perceber que algumas coisas acontecem mais para o teorema dos senos e outras mais para o teorema dos cossenos. E a primeira dica que eu costumo dar é a seguinte: circunferência. Se tem circunferência, provavelmente vamos utilizar o teorema dos senos, porque repare que aqui, ó, no teorema dos cossenos nós nem citamos circunferência. Tudo bem?
Outra coisa, para eu poder aplicar o teorema dos cossenos, eu preciso ter os 3 lados, mesmo que um dos lados seja a nossa incógnita, mas eu preciso trabalhar com os 3. Se eu não tiver os 3, eu não consigo trabalhar com o teorema dos cossenos. E aí eu parto para o teorema dos senos. Ah, e outra coisa, existem exercícios que podem ser aplicados, tanto o teorema dos senos quanto dos cossenos. E aí qual você vai escolher? Bom, qualquer um que você quiser, mas eu sugiro que você escolha o teorema dos senos. Por quê? Porque é um teorema mais fácil de ser trabalhado. Mas aí fica com você. Tudo bem? Bom, pessoal, por enquanto é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curta o nosso vídeo, ajude a compartilhar e se inscreva em nosso canal. Assim, você fica a par de todas as novidades. Obrigado e até uma próxima.